bom dia, turminha do 9º ano. Como vocês estão, né? Estudando bastante durante essa quarentena, né? Espero que estejam estudando mesmo, certo? Para quando voltarmos nas nossas aulas presenciais, vocês me darem um retorno de tudo que vocês fizeram, ok? Então, quando nós não voltamos aos nossos momentos presencial, a ProSônia está aqui para mais uma vez retornarmos às nossas aulas de matemática. Nós vamos prosseguir essa aula com o capítulo 6, que nós já fizemos a primeira parte, que foi a parte de produtos notáveis. Agora, nesse segundo momento, nós vamos trabalhar com fatoração, ok? E eu quero que vocês fiquem bastante atentos quando a gente trabalhar com produtos notáveis, que já trabalhamos, e com a parte de fatoração, porque vocês irão utilizar esse conteúdo lá nas equações do segundo grau. Muitas vezes vem uma equação onde você vai aparecer um polinômio com um produto notável ou um polinômio para vocês fatorarem. Então, nesse momento, eu quero que fiquem atentos, porque aqui, o primeiro momento de fatoração de polinômios, aí vocês vão me perguntar, por que a gente está dando novamente fatoração de polinômios se foi um assunto que nós trabalhamos lá no 8º ano? É porque lá no 8º ano vocês começam com a preparação de fatoração para trabalharmos com a simplificação de expressões e para trabalharmos com as expressões do segundo grau, certo? Então, para relembrar, não é? Porque todos os alunos trabalharam já com esses casos de fatoração. Para relembrarmos, eu vou passar uma rápida explicação, porque vocês já sabem, só para dar uma ativadazinha no cérebro, certo? Para voltar, porque vocês poderão precisar lá na frente. E depois a gente vai trabalhar com a fatoração do que vocês ainda não viram, que é aqui no 9º ano que vocês irão trabalhar. Então aqui, reprisando, primeiro pergunta, o que é fatorar? Fatorar significa você pegar um polinômio e você colocar ele como um produto de 2 fatores. Então, fatorar significa pegar um polinômio e colocar ele como produto de 2 fatores, ok? Então aqui nós temos, revendo o que nós vimos o ano passado, nós temos aqui alguns casos de fatoração. Então aqui eu tenho fator comum em evidência, agrupamento, diferença de quadrados, trinômio quadrado perfeito. Como é que eu vou resolver? O fator comum em evidência. O que quer dizer fator comum? Vocês já sabem que é o fator igual, né? Do coeficiente é aquele fator que é divisível pelos termos. E da letra são as letras iguais. Então aqui eu tenho um binômio que eu formei 6a ao cubo x mais 9a ao cubo y. Então eu vou colocar a evidência, eu vou colocar em destaque o 6 e o 9. Quem é o fator comum entre 6 e 9? Eles não são números iguais, mas eles são divisíveis pelo mesmo número. Olha o menor, 9 não divide por 6. Aí eu vou procurar outro número. Qual o outro número que você tem que procurar? Você vai ter que colocar 6 é divisível por 2, mas 9 não é divisível por 2. Agora, os dois são divisíveis por 3. Então, 3 é o fator comum entre 6 e 9. Agora, a ao cubo e x, a ao cubo e y, eu vou colocar outro fator comum, que é a ao cubo, porque ele aparece aqui e ele aparece aqui, certo? Aí eu coloco, vamos dividir agora. 6 dividido por 3 dá 2. A ao cubo desaparece porque estão igual aqui. E o x vai ficar aqui. Mais 9 dividido por 3 vai dar 3. A ao cubo vai desaparecer, fica só o y. Então, nós temos aí esse produto, um monômio multiplicado por um binômio. Se você pegar 3a ao cubo e multiplicar por 2x, vai ser 3 vezes 2, 6, a ao cubo vezes x, está aqui o resultado. 3 vezes 3, 9, a ao cubo vezes y, fica a ao cubo y. Ok? Então aí, relembraram? Fator comum em evidência, vocês já sabem fazer, é só para
lembrar na hora de fazer uma atividade, ok? Aqui, agrupamento. Agrupamento eu já sei, a gente agrupa de 2 em 2, certo? Agrupa o primeiro, agrupa o segundo, para transformar isso em fator comum. Nós vamos pegar o fator comum desse primeiro agrupamento, vai ficar 13, 13. O 13 é comum, A e B não são comuns. Então, a gente vai dividir. 13A dividido por 13 fica só o A. Mais 13B dividido por 13 resulta só o B. Aqui vai pegar esse sinal e nós vamos agora trabalhar com esse outro fator comum. AX e BX. Quem é o fator comum? X. Coloque em evidência. Aí eu digo AX, cancela o X, fica só o A. BX dividido por X, cancela o X, fica só o B. Aí observe que dentro do parênteses ficou valores iguais, certo? Valores iguais. Se esses valores forem diferentes, você errou na hora da sua fatoração. Então aqui eu vou pegar, resolver isso aqui e vai ficar, ó. 13 mais x, que é o fator que está em evidência, vezes a mais b, como eles são iguais, pega uma vez só. Então, vai ficar 13 mais x vezes a mais b. Se você multiplicar isso por isso, esse produto por esse produto, vai resultar nesse agrupamento. Ok? Aqui, diferença de 2 quadrados. Novamente, voltando. O que quer dizer um número quadrado perfeito, que tem raiz quadrada exata. Então, aqui eu vou achar a raiz e a raiz. A raiz do primeiro, a raiz do segundo. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. De x ao quadrado, x. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. De y ao quadrado, y. Então, eu tenho esses dois termos. Então, aqui, isso aqui tem como resultado 3x menos 5y vezes 3x mais 5y, com o sinal oposto, um menos e outro mais. E você pode colocar o positivo primeiro, o negativo depois, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então aqui vocês viram, aqui eu tenho um binômio multiplicado por um binômio, operação de polinômios, multiplicação de polinômios com fatores diferentes. Aqui eu tenho termos iguais com sinais diferentes. Aqui, para resolver isso, para se tornar isso, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, que vocês estão cansados de saber como é que faz. E aqui, você não precisa aplicar a propriedade distributiva. Se você disser 3x vezes 3x, vai dar 9x ao quadrado. Menos com mais, dá menos. 5y vezes 5y, dá 25y ao quadrado. Então, aí, nós temos uma diferença de quadrado. Agora, o que interessa mais para a gente é esse aqui, o trinômio quadrado perfeito. O que é o trinômio? 3 termos, é um polinômio de 3 termos. Quadrado perfeito, quando ele tiver a raiz exata do primeiro, a raiz exata do último termo. Aí eu digo, a raiz de 81, 9, de a ao quadrado, a. A raiz quadrada de 25 é 5, de b ao quadrado, b. Aí eu tenho esse resultado, 9a mais 5b. Aí eu vou colocar esse resultado. Para colocar o resultado desse trinômio, preciso eu colocar a verificação. 2, que é o dobro, desse resultado, vezes esse resultado, eu vou colocar 2 vezes 9, 18. 18 vezes 5, 90. A vezes B, AB. Aí vocês vão verificar que esse resultado deu igual ao termo do meio. Se ele deu igual ao termo do meio, isso aí nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. Então, esse trinômio aqui, 81 ao quadrado menos 90AB mais 25b ao quadrado, resulta em 9a, com esse sinal do termo do meio, menos 9a menos 5b e eleva ele ao quadrado. Aí resulta em quê? Isso aqui resultou o quê?
num produto notável chamado quadrado da diferença de dois termos que nós vimos na aula anterior, certo? Se você resolver isso aqui, você pode aplicar a propriedade distributiva 9A menos 5B vezes 9A menos 5B e você vai encontrar isso aqui. Agora, como vocês já estão no 9º ano, para não estar fazendo essa propriedade distributiva, porque a gente vai usar isso lá em expressão, lá em equação do 2º grau, tem a maneira mais fácil que a Pro ensinou. Aquela regrinha que a gente diz. Como é que eu resolvo esse? Quadrado da diferença ou quadrado da soma? Você diz quadrado do primeiro termo. Anota quem esqueceu a formulazinha. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 9A. 9A elevado ao quadrado vai dar 81A ao quadrado. Menos, porque aqui tem menos, o dobro dos dois termos. Então, o dobro desse e desse. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 5, 90. 90AB, porque você multiplicou. Mais o quadrado do segundo termo, que é 5b. 5b ao quadrado dá 25b ao quadrado. Então, esse trinômio quadrado perfeito resulta em um produto notável. Quadrado da soma ou quadrado da diferença. Quando você resolver em qualquer expressão, em qualquer equação, você resolve usando a fórmula. Quadrado do primeiro, o dobro dos dois, quadrado do segundo, usando sempre o termo do meio aqui, ó. Se ele é menos, você usa menos. Se ele é mais, você usa mais. Isso aqui vocês vão aplicar nos problemas do 2º grau. Aí você me diz, Pro, e se esse trinômio não for quadrado perfeito, como é que a gente acha a solução? Aí ele não vai dar esses valores desse jeito. Ele não pode ser um produto notável, ok? Então, se esse trinômio não é um trinômio quadrado perfeito, que vocês vão utilizar, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer aqui agora, certo? Nessa pergunta que vocês me fizeram, se o trinômio não for quadrado perfeito. Então, nesse primeiro momento, vocês vão ter lá no livrinho de vocês uma atividade de revisão, só uma questão inteira pedindo para vocês revisarem esses casos de fatoração. Agora, o que interessa para vocês é essa fatoração aqui. Vou colocar aqui, certo? Vou botar aqui, número 1. Produto de Steve. Produto de Steve. É esse que vocês precisam focar. Porque quando o trinômio for quadrado perfeito, tira a raiz do primeiro, raiz do último e coloca ele elevado ao quadrado, com o sinal do termo do meio. Já está resolvido a questão. Agora, nesse produto de Steve, eu tenho um trinômio que não é quadrado perfeito. Aí a gente diz ele, trinômio do 2º grau. Aí lá na frente vocês vão ver, fatore o trinômio do 2º grau. Aí você diz, quadrado perfeito é simples. E quando não for quadrado perfeito, o que é que eu vou fazer? Aí você vai usar o produto de Steve. Retornando à aula anterior, que eu expliquei para vocês na fatoração, como era que vocês achavam o produto de Steve. Agora nós vamos ver que esse produto é o resultado de uma multiplicação e ele pode estar representado na seguinte estrutura. Eu vou colocar aqui, ó, x mais a vezes x mais b. Para vocês perceberem que aí nós temos x mais a vezes x mais b, que é igual a x ao quadrado mais s da professora Sônia, x mais p, né? Então, esse produto de Steve vai ser representado nessa estrutura aqui, para você resolver. É um trinômio do 2º grau. Vai ser onde o S nós chamamos de soma, certo? Qual é a soma? Nós vamos somar A mais B. Aqui, P quer dizer produto. Aí o que é que eu vou fazer? A, B. Aí
Você diz, e AB significa o quê? AB significa números, certo? Aqui eu só estou colocando a estrutura, a forma como vai ser resolvido este produto de Stephen. Só essa parte aqui. Você vai ter uma fórmula, que é x ao quadrado mais sx mais p. O que é x? Variável. Sempre vai aparecer nas equações. E o S quer dizer soma. O P quer dizer produto. Produto, resultado de uma multiplicação, soma. A e B são os coeficientes ou os números que nós vamos utilizar, ok? Então aí, toda vez que vocês encontrarem este polinômio, não é, chamado produto de Stephen, como é que você vai fatorar? Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Vai dar um pouquinho de trabalho para vocês fatorarem, certo? Vai dar um pouquinho de trabalho, porque vocês vão trabalhar e a primeira coisa que vocês vão descobrir para fatorar nessa forma x ao quadrado mais sx mais p, quando o trinômio não for quadrado perfeito. Aí você vai ter que encontrar os números a e b. Encontrar os números a e b. A partir de quê? A partir de uma soma ou de uma multiplicação. Ou seja, a partir de uma soma ou a partir de um produto. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. X ao quadrado mais 7x mais 10. Aí eu chego lá e digo para vocês. Vamos fatorar? Meninos, fatore o trinômio que está aí no quadro. Aí você vai olhar e diz, trinômio quadrado perfeito. Não é. Porque para ser trinômio quadrado perfeito, tem que arrumar, ou você vai achar x ao quadrado, tem raiz exata, mais 10 não tem raiz exata. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 10, certo? Então, esse trinômio está longe de ser um trinômio quadrado perfeito. Você não pode fatorar naquela forma anterior. Então, eu vou usar o quê? O produto de Stephen, porque aqui nós temos um trinômio do segundo grau. E lá na frente, no próximo capítulo, nós vamos utilizar isso através da fórmula de Bhaskara, que é a equação do segundo grau. Mas enquanto estiver fatorando, pode pedir, fatore. Eu vou fatorar assim. Primeiro eu vou pegar e vou encontrar a soma, porque eu vou usar a fórmula. Qual é a forma que eu vou usar? X ao quadrado mais sx mais p. Então, aqui, x ao quadrado mais sx mais p, que é um trinômio. Então, a soma aqui, 7. O produto aqui, 10. Certo? Então, encontramos a soma e o produto desse trinômio aqui. Agora, como é que eu vou resolver isso? Você vai encontrar as letras A e B a partir da soma e a partir do produto. Então, aqui eu vou pegar, descobrir dois números, que somado dê 7 e que multiplicado dê 10. É aí que está o X da questão. Tem que fazer aqueles cálculozinhos, sair multiplicando dois fatores, até encontrar 10 e somando dois fatores que sejam iguais até dar 7. Então, vamos começar pelo 10. Quais são os números que multiplicado um pelo outro dá 10? 2 vezes 5, certo? Você pode fazer a 2 e 5. Então, nós temos 2, se você fizer 2 vezes 5, vai dar 10. 2 mais 5 vai dar 7. Então, a soma deu 7, o produto deu 10. Então, os números que eu estou procurando, que é o A e o B, certo? Aqui ficou A e aqui B, é o 2 e o 5. Agora, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou colocar isso em forma de produto? Aí você vai olhar aqui, tem uma regrinha que diz assim, ó. Se o produto for positivo, produto positivo, os sinais, anote isso, fica iguais na hora do resultado. O produto é positivo, os sinais vão ficar iguais. Isso aí tem que ter bem calma para fazer isso. Se a soma for positiva, que é o que acontece aqui, ó, o produto e a soma positiva, os sinais, os dois sinais ficam positivos. Os dois sinais vão ficar positivos.
negativos. Ok? Então, sinais são iguais para esse porque o produto é positivo. E se a soma é positiva, os sinais vão ficar todos dois positivos. Aí eu vou pegar aqui o resultado, ó. X ao quadrado mais 7x mais 10 é igual a 2. Os sinais têm que ser igual e o sinal tem que ser tudo positivo. Então, eu vou pegar aqui, ó. X mais o 2 ficou positivo, vezes x mais 5. X mais 5 ficou positivo, ok? Então, como é que eu fatorei o trinômio? X ao quadrado mais 7x mais 10 resulta em x mais 2 vezes x mais 5. Se você multiplicar isso aqui, vamos ver o que é que acontece? Se você pegar aqui, ó, x mais 2 vezes x mais 5, você fizer essa multiplicação. Aí você não pode ir direto. X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 5, 10. Cuidado, porque a maioria dos alunos fazem assim. Não pode, porque aqui nós não temos binômios iguais com sinais diferentes. Ok? Então, para resolver, eu vou fazer isso. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 5, 5x, mais 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 5, 10. Agora aqui eu vou juntar esses termos que são semelhantes. Então, x ao quadrado mais 5 mais 2, 7x mais 10. Então, isso aqui resulta nisso aqui, certo? Se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, esse binômio vai resultar no trinômio do segundo grau. Se você pegar esse trinômio do segundo grau para fatorar, tem que aplicar o produto de Stevin. Qual é o produto de Stevin? X ao quadrado mais sx mais π. Ok? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Se eu pegar aqui esse x ao quadrado mais 7x mais 10 e eu aqui tirar o mais, colocar aqui o menos, aí já muda, né? Aqui a soma precisa dar menos 7, o produto precisa dar 10, ok? Aí, qual é o número que multiplicado dá 10? Eu já fiz na estante, 2 e 5, ok? 2 vezes 5, 10. Agora, 2 mais 5 não dá menos 7. E aí, como é que eu vou colocar x mais 2 e x mais 5? Você vai proceder da seguinte forma. O produto, os números são esses. Agora, o produto aqui é positivo, então os sinais vão ficar iguais. Agora, essa soma é negativa. Essa soma é negativa. Então, se a soma aqui é negativa, os dois sinais vão ficar negativos. Ao invés dos dois sinais positivos, os dois vão ficar negativos. Aí você vai fazer o quê? E esse trinômio fatorado vai dar sinais negativos. X menos 2 vezes x menos 5. Ao invés de x mais 2 vezes x mais 5, vai ficar x menos 2 vezes x menos 5. Se você multiplicar, como nós fizemos aqui, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, esse binômio, por esse binômio, vai resultar nesse trinômio do segundo grau, certo? Aplicando o produto de Stevin. Vocês veem que tem que ter muita paciência para vocês encontrarem a multiplicação, que é o produto, e a soma que dê aqueles números. Para não colocar números aleatórios, que é o número A, aqui nós temos A e aqui nós temos B. Aí eu digo, paga aqui. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar x ao quadrado mais 3x menos 10. Veja que eu dei dois exemplos com mais 10, com produto positivo, certo? Então, aqui agora, eu vou apagar isso aqui, essa regrinha. Depois eu explico a regrinha de novo para vocês. Aí, x ao quadrado mais 3x menos 10. Vamos aplicar o produto de Stevin, x ao quadrado mais sx mais p. Isso aqui é a resposta. Então, aqui eu vou procurar que a soma dê 3.
número A e B, que o produto dê menos 10. Ok? Então, aí, qual é o número que multiplicado dá 10? Multiplicado dá 10, 2 e 5. Coincidiu os mesmos valores. Que multiplicado deu 10. Agora, se eu somar 2 mais 5, não dá 3, dá 7. Então, aí é a hora que vocês têm que procurar a regra de sinal. Se o produto agora é negativo, ó, o produto, quem é o produto? 10. Você vai pela fórmula, tá vendo? Se o produto é negativo, os sinais já não vão ficar iguais. Os sinais vão ficar diferentes, certo? Os sinais vão ficar diferentes. Então, se o produto for positivo, aqui o produto, os sinais da resposta vão ficar iguais, certo? Se o produto é negativo, os sinais da resposta vai ficar sinais diferentes, um positivo e outro negativo. Aí eu vou ver a soma. Essa minha soma aqui é positiva. Então, se minha soma é positiva, aí eu vou pegar o maior número, vai ficar positivo, certo? O maior número fica positivo. Anotem isso, né? Se a soma for positiva, o maior número vai ficar positivo. Como é que fica positivo, Pro? Quem é o maior número? O 5. 5 é o maior número. Então, esse número aqui vai ficar positivo e esse número aqui vai ficar negativo. Tá vendo? O A fica negativo, o B vai ficar positivo, porque os sinais têm que ser diferentes e o maior número tem que ser positivo, porque a soma está positiva. Então, como é que eu vou dar essa resposta aí? X ao quadrado, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10 resulta em x menos 2 vezes x mais 5. Se você agora fizer aqui, ó, menos 2 mais 5 vai ficar 3. Porque 5 menos 2, 3. Menos com mais dá menos. 2 vezes 5, 10. A soma deu 3, o produto deu 10. Então, os números aí vai ficar esse aqui, ó. X menos 2 e x mais 5. Se você multiplicar esse aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 5, 5x, menos 2 vezes x, 2x, menos com mais dá menos, 2 vezes 5, 10. Aí eu vou juntar esses termos do meio que são termos semelhantes. Semelhantes quer dizer iguais. Aí nós temos x ao quadrado, 5x, menos 2x, vai dar mais 3x, menos 10. Veja que isso resultou isso aqui. Certo? Então, todo trinômio do segundo grau, que não for um trinômio quadrado perfeito, ele não vai ter raiz do primeiro termo nem raiz do último, você vai aplicar o produto de Steffen. Aí eu digo assim, você diz, ô Pro, aqui já deu 2 números positivos, 2 negativos, um positivo e um negativo. E se eu colocar o 5 negativo? Só pode colocar esse 5 negativo se você mudar aqui, ó. Aqui. Se aqui eu colocar menos 3x. Aí já é uma outra forma. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, menos 3x, menos 10. Aí você vai pegar quem é a soma, menos 3x. Quem é o produto, menos 10. Aí o número eu já sei que é 2 e 5. Aí eu digo, mas se eu pegar 2 e somar com 5, não dá menos 3. Se eu multiplicar 2 por 5, não dá menos 10. Por causa dessa regrinha aqui. Agora nós temos o produto diferente, ó. Negativo diferente, agora a soma negativa. Se a soma é negativa, o maior número fica negativo. Só eu trocar. Se a soma é positiva, o maior número ficou positivo. Qual foi o maior? 5, no caso anterior. Se a soma é negativa, o maior número, que é o 5, vai ficar negativo. Então, aqui nós temos os dois sinais são diferentes e o 5 é que vai ficar
negativo e o 2 positivo. Se você pegar, ó, 2 mais com menos dá menos 5. 2 menos 5 vai resultar em menos 3. Se você colocar 2 vezes menos 5, você vai dizer mais com menos dá menos, 2 vezes 5, 10. Ó, a soma deu negativa, o produto deu negativo. Aí agora é hora de você colocar o resultado de x ao quadrado, ó, menos 3x, menos 10. Esse resultado aí vai ficar, ó, x mais 2 vezes x menos 5. O maior número ficou negativo. Quando você multiplicar isso aqui, vai resultar nisso aqui, certo? Então, todo e qualquer trinômio que ele for do segundo grau e não puder fatorar como trinômio quadrado perfeito, você vai usar o produto de Stevin. Qual é o produto de Stevin? X ao quadrado, que é a variável, mais SX, que o S significa soma de A e B, mais P, certo? E aí você usa aqui. Se o produto for positivo, os dois sinais vão ficar iguais, né? Então, se a soma é positiva, os dois sinais mais. Se a soma é negativa, os dois sinais menos. A segunda regra, se o produto for negativo, você vai usar sinais diferentes, certo? Positivo, sinais iguais. Negativo, sinais diferentes. Se a soma for positiva, o maior número fica positivo. Se a soma for negativa, o maior número fica negativo. O número A e o número B, certo? Agora, nós temos aí o produto de Stevin, que é a forma que vocês vão fatorar para as equações do segundo grau. Não esqueça de copiar essas fórmulas. Depois disso aí, nós temos o último caso de fatoração, que eu vou colocar aqui para vocês, que é soma e diferença de 2 cubos, certo? Soma e diferença de 2 cubos. Como é que eu fatoro esses 2 cubos? Aí eu vou ter aqui, ó, A mais B. O A e o B, eu já disse para vocês, são números. Qualquer número diferente de zero, que a gente chama de coeficiente. Então, A ao cubo mais B ao cubo. A ao cubo menos B ao cubo. Aí nós temos soma de 2 cubos, que é o cubo, o número elevado à terceira potência. Você diz A elevado à terceira ou A elevado ao cubo. Quando você tem a segunda, você diz A elevado ao quadrado ou A elevado a 2. Então, toda vez que falar a palavra cubo, você já sabe, é 3. O expoente 3. Então, aqui eu tenho A ao cubo mais B ao cubo, a fórmula. A ao cubo menos B ao cubo. Para resolver isso aqui, eu vou botar essa fórmula aqui. A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. É a fórmula para resolver isso aqui. Qual é a fórmula que eu tenho para resolver isso aqui? A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, toda vez que eu quiser resolver a soma de 2 cubos ou a diferença de 2 cubos, eu vou utilizar essa estrutura aqui, ou essa forma aqui, ó. A ao cubo mais B ao cubo resulta nisso aqui. O que é isso aqui? Um produto, né? Produto de 2 fatores, que é isso que é fatorar. Tornar um produto de 2 fatores. Um produto de 2 fatores. Esse fator e esse outro fator. Agora, eu vou colocar isso aí como exemplo, com números, que é isso que a gente quer. Números. Eu coloco aqui para vocês. A. X ao cubo mais 27. Aí eu chego lá e digo, meninos, fatorem essa expressão ou fatore esse binômio. Aí como é que vocês vão proceder? Como é, Pró, que eu vou fatorar isso aí? Não tem raiz quadrada, porque aqui é raiz cúbica, não é? Aqui de 27. Então, eu vou pegar esse valor
x ao cubo e 27. E vou transformar isso. X ao cubo, eu vou reduzir ele a x, é a letra A, porque está no primeiro termo, a letra B, porque está no segundo termo. Então, x vai estar elevado ao cubo. E o 27 eu vou transformar também em cúbico, raiz cúbica. Não é mais raiz quadrada, raiz cúbica. Eu não sei como é que acha a raiz cúbica de 27. Faz isso. 27, não pode ter preguiça. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 por 3 dá 1. Decompõe o número em fatores primos. Todo mundo já sabe decompor números em fatores primos. Eu não sei qual é a raiz cúbica de 27. Eu fiz a decomposição em fatores primos. Aí eu encontrei 3 vezes. Então eu vou pegar a raiz cúbica de 27, vai ser 3 elevado ao cubo. Cubo porque são 3 vezes, certo? Então aí eu já tenho a resposta para isso aqui. Qual é a resposta para isso aqui? O x vale A e o 3 vai valer B. Aí eu vou dar a resposta. Que x ao cubo mais 27 vai ser igual a A mais B. Quem é A? X. X, que é A, mais B. Quem é B? 3. Certo? Aqui ficou A e aqui ficou B. Vezes, estou colocando dessa forma aqui, ó. A ao quadrado. Quem é A? X. X elevado ao quadrado menos, ó, A vezes B. Quem é A? X. Quem é B? 3. X vezes 3, 3x. Mais o B elevado ao quadrado. Quem é B? B vale 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então, o resultado disso é isso aqui, certo? Um produto de 2 fatores. Esse fator por esse fator. Aí eu digo, mas será assim isso? Essa conta todinha vai dar isso aqui? Tira a prova. Vamos tirar a prova? Como é que eu multiplico aqui? Eu vou multiplicar esse binômio por esse trinômio. Então, eu vou fazer isso. Aplica a propriedade distributiva. Ó, x, só tirando a forma. X vezes x ao quadrado vai ficar x elevado ao cubo. X vezes menos 3x vai ficar 3x ao quadrado. Mais x vezes 9 vai ficar 9x. Agora vamos juntar o 3. Mais 3 vezes x ao quadrado fica 3x ao quadrado. Mais com menos dá menos, certo? 3 vezes 3x vai dar 9x. Mais, ó, com mais vai ficar mais. E 3 vezes 9, 27. Aí agora eu vou juntar os termos semelhantes. X ao cubo tem algum termo semelhante a ele lá? Não, semelhante que tem a mesma letra com o mesmo expoente. Então eu vou repetir x ao cubo e agora eu vou dizer aqui x ao quadrado. Menos 3 mais 3, cancelo, dá 0. Mais 9x menos 9x, cancelo que dá 0. Sobrou quem? 27. Então tá vendo aqui? Ó, x ao cubo mais 27 dá esse produto. Esse produto, para tirar a prova, eu multipliquei e ele resultou em x ao cubo mais 27. Então, aqui, ó, fatorou, não é, o cubo da soma e deu esse produto de 2 fatores. Um binômio multiplicado por um trinômio, certo? E o resultado vai ficar x ao cubo mais 27. Então, vamos ver aí outro exemplo. Quando for a diferença, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer uma diferença agora. Apagar aqui tudo para a gente colocar uma diferença. Na diferença eu vou colocar letra A. 8x ao cubo menos 1. Pronto. Eu chego para vocês e digo,
Fatorem 8x ao cubo menos 1. Como é que eu vou proceder? Aplicando essa regra de soma e diferença de 2 cubos. Então, aqui eu vou encontrar aqui, ó, a raiz cúbica de 8. Eu não sei qual é a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica, qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 8? Eu não sei. Patora, pode ser 8, pode ser qualquer número, certo? 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2. Enquanto tiver número par, divide por 2. Fatores primos. O menor número primo é o 2. Não pode colocar 8 dividido por 4 aqui, senão vocês erram todo. Quando decompõe fatores primos, só enquanto tiver número par, você vai dividir por 2. Nem que você divida 20 vezes. Não vai querer dividir logo 8 por 8, que o resultado dá exato. Não dá exato. Então, 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 4 por 2... vai dar, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 deu 2. E 2 é divisível por 2 porque ele é par, fica 1. Certo? Então, aqui eu formei esse trio, que nós chamamos de cubo. Então, 8 elevado ao cubo, qual é o número que é elevado ao cubo dá 8? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui ó, vai ficar 2, o x, e ele é elevado ao cubo. Certo? 2 ao cubo dá 8 e x ao cubo. Então, você pode colocar a evidência e você pode colocar apenas, ó, o 2x elevado ao cubo. Então, aqui nós temos esse aqui, com evidência ou sem evidência. O 1, qual é o número que tem raiz cúbica de 1? Raiz cúbica de 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Qualquer raiz de 1 é 1 mesmo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, aí, quem é a raiz cúbica de 1? 1. Por quê? Porque 1 elevado ao cubo vai dar 1. Aí, nós já temos esses fatorzinhos aí. Então, agora nós vamos colocar ele na forma. Então, aqui eu tenho, ó, o 2x é A e o 1 é B. Então, se eu quero, a forma vai ser A mais B. Então, eu tenho aqui A, quem é A? 2x menos B. Quem é B? 1. 2x menos 1 vezes, agora eu vou pegar A ao quadrado. Quem é A? 2x. 2x elevado ao quadrado vai ser 4x ao quadrado mais A vezes B. 2x vezes 1, 2x, mais B elevado ao quadrado. Quem é B? 1. 1 elevado ao quadrado vai ficar 1. Veja o que nós fizemos. A forma é essa. A menos B vezes A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, eu peguei A, 2x, menos 1, que é B. A ao quadrado vai ficar 2x elevado ao quadrado, fica 4x elevado ao quadrado. A vezes B vai ficar 2x vezes 1, 2x. E B ao quadrado, quem é B? 1. 1 ao quadrado fica 1. Então, o resultado desse cubo da diferença dá isso aqui. Deu um produto de um binômio por um polinômio. Aí você diz, será que isso é verdade? Se eu multiplicar isso aqui, resulta nisso aqui? Prova. Vamos ver. 2 vezes 4x ao quadrado vai ser 8x ao cubo. Porque x vezes x ao quadrado, x ao cubo. 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado. Certo? 2x vezes 1 vai dar 2x. Agora vamos multiplicar o 1. Para multiplicar o 1, não precisa fazer nada. Se eu multiplicar 1 vezes isso aqui tudo, o que é que a gente vai fazer com ele? Nós vamos só trocar os sinais, porque faz o jogo do menos 1. Então vai ficar menos 4x ao quadrado, estamos multiplicando aqui, eu fazendo o jogo do menos 1. Menos 2x, menos 1. Certo? Então aí eu vou agora adicionar os termos semelhantes pela ordem
decrescente, do maior para o menor. O maior é esse, expoente 3, 8x ao cubo. Aí eu vou juntar esse com esse que são semelhantes. Então, 4x menos 4x, 0. Some ele daí da jogada. 2x menos 2x, 0. Some da jogada, sobrou só o 1. Então, quando eu tirei a prova, isso aqui resultou nisso aqui. Tá vendo? Então, você pode fatorar para encontrar um produto, não é? Você vai encontrar um produto de 2 fatores. E esse produto de 2 fatores vai resultar sempre no cubo da soma ou no cubo da diferença de 2 termos. Então, aí agora, o que foi que nós vimos nessa segunda parte de fatoração? Vocês vão fazer uma revisão sobre o trinômio quadrado perfeito, a diferença de quadrados e fator comum em evidência e agrupamento. Resolver um exercíciozinho que tem lá no livro, certo? E na segunda parte que vocês vão focar mais, porque a gente vai precisar para os problemas do segundo grau lá na frente, o produto de Stevin e a soma e diferença de 2 cubos, ok? Então, quero que vocês peguem o livro lá na parte de atividades, no Agora é com Você. Eu quero que vocês façam a página 11, página 11, página 13 e a página 15. Agora é com você, certo? Esse exercício não tiver, agora é com você. E aí, estudem, façam desse capítulo o mapa conceitual, registre lá no caderno, deixa bonitinho, faz as atividades, não precisa enviar para o e-mail da Pro, porque depois eu vou dar o gabarito com essas respostas para vocês lá no grupo, certo? Estudem até a nossa volta e nossas aulas presenciais, certo? Volte o vídeo novamente, assista, faça as anotações e tenha o cuidado dessas fatorações por causa das equações do segundo grau. Bom dia para vocês, fiquem com Deus e não esqueça que a Pro ama muito vocês. Estou morrendo de saudade. Não é falsidade não, estou morrendo de saudade mesmo, daquele barulho que vocês fazem na sala. Vocês não sabem quanto eu estou sentindo falta daquele barulho que vocês fazem. Vocês já sabem, né? Fiquem com Deus e Deus abençoe os estudos de vocês, ok? Com cheiro da Pro.